Você sabia que muitos dos sermões de Jesus ele pregou sentado? O Sermão do Monte ele pregou sentado, lá no Lago de Genezaré, quando ele fez aquela pesca maravilhosa para Pedro, ele estava sentado no barco. E se eu me sentar, eu vou ficar muito à vontade como você está. E nós vamos longe hoje. Pode ser? Eu quero água aqui. Pai, em nome, pode ser até desse lado aqui. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu coloco diante do teu trono de graça, Senhor, esse tempo que vamos ter juntos aqui. Eu creio, Pai, que esse povo todo que veio aqui, não veio por causa de Tânia Teresa, veio por causa da tua palavra, Pai. Um dia Jesus perguntou àqueles que o seguiam, que foram muitos embora, perguntou aos discípulos: vocês também não vão me deixar? Resposta: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. É só o Senhor que tem palavra de vida eterna. É só o Senhor que tem o rema do céu. É só o Senhor que pode mudar a nossa sorte. É só o Senhor que pode nos dar vida abundante. É só o Senhor que pode destruir as obras do diabo. Por isso, Senhor, venha e ministra ao nosso coração. Fale conosco de uma forma especial. Ensina-nos, Pai, aquilo que precisamos saber. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E falando no apóstolo Paulo, deixa eu já tomar o meu primeiro golinho aqui de água de coco. A igreja, ela é marcada por uma palavra do apóstolo Paulo, que é preciosa, poderosa, verdadeira. Entretanto, quando não se compreende todo o contexto, acaba se tornando uma heresia. E a palavra é: aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas isso é heresia, pastora? É, se não for compreendida na sua profundidade. Se ela ficar no raso, na superficialidade, ela se torna uma heresia, sim. Porque as pessoas acreditam que porque um dia levantaram a mão para Jesus, entregaram as suas vidas, elas já estão limpas. Elas não precisam ser limpas. Elas acreditam que nessa chegada de entregar a vida para Jesus, coisas velhas já passaram, o velho homem já morreu, e não há mais necessidade de limpeza. Isso é heresia. Aquele que está em Cristo, ele acabou de nascer. Ele estava morto pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Morte é separação eterna de Deus. O filho pródigo, na parábola que está em Lucas 15, ele vai para o mundo, ele deixa o pai, e a figura paterna, em Lucas 15, representa Deus Pai. Ele deixa a presença do Deus Pai, mesmo havendo sido um filho, e quando ele vai embora, viver dissolutamente, fazer tudo errado, ele cai em si, cair em si, arrepender-se, caindo em si, disse: voltarei para a casa do meu pai. E quando ele volta para a casa do pai, a palavra é: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não estava desviado, estava morto. Então o salário do pecado é morte. Mesmo de alguém que já andou na presença de Deus e foi embora, morre de novo. Ele tem que nascer outra vez. Ele precisa arrepender-se de novo. E quando chega na presença de Deus, logo que nasce, ele não chega limpo. Se ele chegasse limpo na presença de Deus, porque o que está em Cristo é nova criatura, o que está em Cristo é nova criatura, é essa palavra, que está em Cristo, em Cristo, em Cristo. Jesus não diria em Lucas, em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que está em mim, em mim, em mim, em Cristo, meu pai limpa. E só é limpo quem precisa de limpeza. E o texto continua: se não for limpo, lá no final, vai ser lançado no fogo, ele diz. Limpa para produzir frutos.
E que frutos são esses? Para ganhar almas? Não é isso. Frutos dignos de arrependimento. Frutos que manifestem a nova criatura. Frutos que expressem o caráter de Cristo. Eu gosto do texto da carta de Efésios, que fala de nova criatura, do novo homem, que explica exatamente o que é ser nova criatura. O texto de Efésios, que fala da santidade cristã, oposição à dissolução cristã, ele diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vos despojeis do velho homem. O que é ser novo homem? O que é ser nova criatura? Ele continua, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo, ele está falando com crente. Não deis lugar ao diabo. O crente pode dar lugar para o diabo? Você acha que o apóstolo Paulo falaria isso se não pudesse dar lugar? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais foste selado, já está selado pelo Espírito Santo, e pode entristecer o Espírito? Se tem essa advertência, porque pode. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E continua, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes sede, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum continente impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nem que ninguém vos engane com palavras, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Diga para quem está do lado, ande como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-a, porque o que eles fazem em oculto, só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, e tudo que se manifesta é luz. Vamos até aqui. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. Eu digo que o mundo espiritual é legal. Eu digo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. E leis espirituais são fáceis de serem compreendidas quando você conhece leis naturais. E eu quero dizer que a palavra cumplicidade é uma expressão legal.
Do jeito que você pode ser cúmplice de um crime, você pode ser cúmplice de um pecado. A palavra de Deus termina com um livro chamado Apocalipse. Apocalipse 18 fala da queda da Babilônia. Babilônia é todo o conjunto de trevas que existe no mundo de hoje. Não é a Babilônia geográfica de Nabucodonosor. Quando João está na ilha de Patmos preso, não tem mais a Babilônia geográfica. É uma Babilônia espiritual, é o conjunto de toda promiscuidade, de toda corrupção, de toda mentira, de toda feitiçaria, de todo ocultismo, de toda idolatria que existe no mundo, é a grande Babilônia. E lá na Bíblia, a capítulo 18, versículo 4, quando fala da queda da Babilônia, vai cair a Babilônia, vai cair a estrutura mundo, vai cair a corrupção, vai cair a maldade, vai cair a mentira. Quando cair a Babilônia, sabe o que está escrito lá? Apartai-vos dela, povo meu. Apartai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e nem participantes dos seus flagelos. Sabe o que está escrito? Se você for cúmplice do pecado que tem à sua volta, se você for complacente com o pecado que tem à sua volta, se você não tomar uma posição de santificação, se você não deixar para trás, você vai ser cúmplice do pecado e, consequentemente, vai ter a mesma penalidade do pecador. E qual é a penalidade? Um lago de fogo de enxofre. Apartai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e nem participantes dos seus flagelos. Povo meu, Deus não está mandando um recado para o mundo. Ele está dizendo: aparta-te do mundo, povo meu. Quando eu mandei você falar para a pessoa que está do teu lado, você é luz. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Quando ele ora a oração sacerdotal, ele diz: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, para os discípulos. No mundo nós temos que viver, nós ainda não fomos levados para o novo tempo, mas nós temos que ser influenciadores de luz. Nós não temos que ser cooperadores, nem complacentes, nem condescendentes com o que é errado. Talvez não possamos mudar o que está à nossa volta, mas se não formos arautos de Deus, dizermos a verdade para aquele que está indo a passos largos para o inferno, se não contarmos a verdade, se nós ficarmos mentindo: você levantou a mão para Jesus, pronto, está resolvido, você está salvo. Essa pessoa corre o risco de, se não for limpa pela palavra, de no dia final escutar: aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade, não vos conheço. Se nós dissermos para a pessoa que chegou ontem na igreja, e eu estou falando para a igreja, isso não é um culto evangelístico, não. Isso é um culto de libertação. Se eu falar para a pessoa que chegou ontem na igreja: olha, tudo bem, Deus é amor, misericordioso, Ele vai compreender, pode viver do jeito que você está vivendo, ela não vai saber que Deus diz: não se glorie o rico na sua riqueza, o forte da sua força, o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia. Sim, Ele é misericordioso. A misericórdia dele se renova a cada manhã, a causa de não sermos consumidos. Mas Ele continua: que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Eu preciso contar isso para as pessoas que chegam. Elas chegam em Cristo Jesus, elas chegam na videira verdadeira, mas tem um agricultor que limpa essa videira. E se essa videira não for limpa, se não produzir frutos limpos, dignos,
desse Deus grande e tremendo que enviou o Filho para morrer pelo pecador, se não ouvir aquilo que está escrito no final da Bíblia, o santo santifique-se mais ainda, se não ouvir isso, se nunca ouvir de nós isso, sabe o que vai acontecer? No final dos tempos, andou dentro da sala do banquete, esteve à mesa com o Senhor, anos e anos e anos, mas no final é lançado num lago de fogo e de enxofre. Como assim, pastora? Está escrito isso. A parábola das bodas, se você não conhece, a parábola das bodas é o encontro de Jesus com a igreja. As bodas representam o casamento, a igreja e o noivo vão se encontrar. O encontro da igreja com o noivo é um casamento. Eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Lá está escrito em Apocalipse. E a parábola das bodas, que está em Mateus 22, é uma alegoria desse encontro. Por que parábola? Jesus falava em parábolas, histórias aparentemente comuns, cotidianas, mas que tinham mistérios do reino dos céus. Jesus andava com os discípulos e falava coisas que pareciam o dia a dia, historinhas. Mas nas historinhas estavam escondidos chaves espirituais, mistérios do reino dos céus. Um dia um discípulo falou: por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós eu explico. E ele ia explicar o sentido espiritual das parábolas. E a parábola das bodas do Cordeiro tem uma chave espiritual, tem um mistério. É um casamento, manda convidar todo mundo. Alguns não querem aceitar o convite, outros matam os mensageiros do convite. Os missionários morrem nos campos missionários, vão convidar para vir para Jesus e são assassinados. Muitas pessoas não querem Jesus. Você oferta a salvação, não há, ainda é cedo. Mas muitos vão, e os que vão representam a igreja. Os que aceitam, os que recebem, os que concordam, são os que levantaram a mão. A sala do banquete está cheia dos que levantaram a mão um dia. Está cheia. E o rei entra. Capítulo 22 de Mateus, versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa. Já está posta a mesa, é o banquete, é a festa. Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? O que é veste nupcial? Veste branca. Veste de noiva. Você nunca viu uma noiva entrar com ketchup na roupa? Com mostarda, com groselha, com chocolate? Ela entra limpa, resplandecente, sem mancha, sem mácula, sem ruga, adornada para o noivo. O rei entra e pergunta: como, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele não tem o que dizer. Ele não tem o que dizer. Ele sabe que o sacrifício da cruz foi feito para que ele não fosse mais um pecador, fosse um homem redimido. Ele sabe que a morte de Jesus na cruz é uma dádiva para a humanidade. O Filho de Deus humilhou-se, tornou-se figura humana. Foi obediente até a morte, morte de cruz, para salvar o homem estava perdido. Em João 3,16 diz que ele amou muito de tal maneira, o Pai amou muito de tal maneira, que enviou o Filho para salvar o mundo. O Filho não veio para julgar o mundo, porque o mundo já foi julgado e condenado. Em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos foram condenados à morte. Em Adão, a humanidade inteira foi condenada ao inferno.
Por isso que Jesus fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em Adão, todos são criaturas, condenados à morte. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A criatura vai virar filho de Deus. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Se não receberem Jesus, se não se tornarem filhos de Deus, são criaturas só, e como criaturas não vão viver eternamente com o Pai. Quando houver a ressurreição dos mortos, vão para um lago de fogo e de enxofre. Está escrito isso, Bíblia. É Bíblia. Ele se humilhou, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, para me salvar. Mas para me salvar do pecado, não é para eu permanecer no pecado, é para eu mudar, para eu me tornar nova criatura. O que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. Porque senão eu estaria negligenciando essa grande salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu entro na sala do banquete porque recebo o convite, mas eu entro sem veste nupcial. Não me transformei de glória em nova criatura? Em Adão todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Que é a glória de Deus, o DNA de Deus, a semelhança de Deus, o caráter de Deus. Eu perdi pelo pecado em Adão, mas quando eu me converto, eu entro por um novo e vivo caminho, e nesse novo e vivo caminho eu conheço a verdade me liberta, e eu vou ser liberto pela palavra, aí eu vou encontrar a vida lá no final. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quando eu chego, eu só nasci de novo. E eu preciso ser limpa pela palavra. E quando eu sou limpa pela palavra, de glória em glória, eu vou chegar à estatura de varão perfeito, que é o projeto original de Deus para mim. Quando Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, o projeto original era um homem perfeito, sim. Se é semelhante a Deus, como ser imperfeito? Eu disse que eu admiro o apóstolo Paulo, e eu acredito que a carta aos Hebreus é escrita por ele, porque também tem revelações do mundo espiritual. E lá na carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, está escrito que Jesus, nos dias da sua carne, enquanto estava em carne, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas ao Pai, para não ir para a cruz. O Pai ouviu, mas não livrou ele da cruz. E a Bíblia diz que ele foi ouvido, embora sendo filho, obedeceu. Filho com F maiúsculo. Embora sendo filho de Deus, unigênito do Pai, obedeceu, e em obediência, foi obediente até a morte, morte de cruz, como está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Em Filipenses diz, por causa disso o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, fala que porque ele obedeceu, ele foi aperfeiçoado. Como é que o varão perfeito pode ser aperfeiçoado? Ele foi aperfeiçoado na autoridade. Por isso que ele diz, quando ressuscita, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E continua o texto, foi aperfeiçoado e tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Não é o autor da salvação eterna para todo mundo que levanta a mão num dia de emoção, num culto de domingo. Ele é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hoje de manhã, meditando nessa palavra, o Espírito Santo fala comigo com toda clareza. Ele ama todos, ele morre por todos, mas ele só salva os obedientes. Só. Filipenses capítulo 2 fala que ele humilhou, se tornou-se figura humana, subsistia em forma de Deus, era Deus Filho, unigênito do Pai. Qual é a forma de Deus? Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol. Abre mão da sua glória, da sua majestade, e veio em carne, humilhou-se, tornou-se figura humana. E a humilhação não é só a cruz, eu tenho pregado isso. A humilhação é ser um embrião dentro da barriga de uma mulher. A humilhação é ser alimentado por um cordão umbilical 9 meses. A humilhação é nascer e precisar de uma mãe limpar seu bumbum. É ter que amamentar no seio de uma mulher. A humilhação é passar por todas as etapas de um homem comum, mesmo sendo Deus. Por quê? Porque o homem tinha que ir para a cruz. Porque o homem tinha que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E se ele vem como Deus, a morte não é nada para ele. Seria a mesma coisa que uma formiguinha chutar uma montanha. Ele tinha que vir como homem, com todas as necessidades humanas, com todos os nervos do homem que dói quando fura a mão. Eu estou com um furinho no meu dedinho aqui, e como dói. Ele tinha que vir como homem, exatamente como homem, para levar o homem para a cruz. Ele precisava morrer. E o amor do Pai por nós, que não queria nos ver condenados eternamente à morte eterna, mata o filho dele para me salvar, para que eu pudesse de novo ter a estatura de varão perfeito, sem pecado andar com ele. O que você acha que foi pior para Jesus naquela cruz? Coroa de espinhos, lança no peito? Não, foi separação de Deus. Porque o salário do pecado é morte, e morte é separação de Deus. E quando o meu pecado estava lá, o Pai não chegou perto dele. Por isso o grito é: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não chegou perto do Filho. O Filho sabia que isso ia acontecer. Por isso ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por isso ele dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E no texto de Filipenses capítulo 2, que fala que ele subsistiu em forma de Deus, humilhou-se, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte de cruz, e por causa disso o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. O apóstolo continua o texto dizendo: por isso, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, sendo luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Porque você recebeu essa tão grande salvação. Queridos, eu vou voltar para as bodas do Cordeiro. Eu sou velha, mas não sou boba, não. Eu sei o que eu estou pregando. Volta para o banquete comigo. Não esqueci de onde eu estava. Eu não estou divagando. Estou levando você a compreender a necessidade de ser limpo. Entrando, porém, o rei, para ver se estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Não tem desculpa.
Não tem desculpa. Ele sabia que não podia negligenciar a grande salvação. Ele sabia que tinha que ser como luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ele sabia que tinha que ser limpo pela palavra. E aí, então, o que significa então na língua portuguesa? Por causa disso. Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Da sala do banquete, do lugar do casamento com o Senhor, das portas do céu para o inferno. Podia ter esse título para essa parábola. Um lugar onde há trevas e ranger de dentes chama inferno. E qual é a chave espiritual dessa parábola? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Essa é a chave. Quantas vezes você escuta essa frase, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, para falar de ministério. Muitos são chamados porque um missionário, poucos dizem, eis-me aqui, envia-me a mim. Muitos são chamados para pastorear igrejas, muitos são chamados para pregar o evangelho. Não querem. Não é isso que está escrito. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? Os limpos. Os que têm vestes nupciais. Os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Os que preferem a morte do que voltar para a lama. Aí você vai entender. Quando ele fala no sermão profético, em Marcos 13, da sua vinda. Quando ele mesmo fala da sua vinda. Aqui ele ensinou uma parábola. É Jesus que falou isso aqui. A historinha aqui foi contada por Jesus para os discípulos. É Jesus que conta que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque os que são escolhidos são os que têm vestes limpas. Jesus fala isso para os discípulos. E quando ele prega o sermão profético da sua vinda, de Marcos 13, sabe o que ele diz? E verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. E ele recolherá os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Os escolhidos não são predestinados, como tem uma religião que acredita. Os escolhidos não são filhos prediletos. Os escolhidos são aqueles que se tornaram novas criaturas, sim. Que se limparam no sangue do Cordeiro. Que tornaram-se semelhantes a Ele. Que não negligenciaram tão grande salvação. E eu quero ler para você Epístola de Paulo aos Coríntios. Não foi Paulo que disse para a igreja de Corinto que aquele que está em Cristo é nova criatura, e isso é usado para a pessoa permanecer no pecado, porque um dia levantou a mão para Jesus e disse: eu sou nova criatura eu sou, e de noite vai para a pornografia na internet. Eu sou nova criatura, e canta e pula e sobe no altar e dança. Eu nunca vi tanta queda de gente no meio da igreja como de levitas. E tantos ministérios no mundo que estão caindo, porque não entenderam que se não forem novas criaturas, elas não estão imunes à queda. O que imuniza a queda é temor de Deus. É uma vida santa, limpa. E eu quero ler para você carta aos Coríntios, é a mesma igreja, não é outra.
para quem Paulo diz: quem está em Cristo é nova criatura. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, escute bem, bote ouvidos para ouvir o que Deus vai falar com você nessa hora. Abre os ouvidos. Paulo escreve para a igreja assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, alguém que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Geralmente, não é ocasionalmente, não é raramente. Geralmente é frequentemente. Habitualmente. Então Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, onde ele escreveu também: quem está em Cristo é nova criatura, mas não dando a conotação de que não precisa ser limpo. Isso são os heréticos que dizem. Para a igreja de Corinto ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Tem alguém que possui a mulher do pai. Se fosse hoje Paulo aqui, ele diria: olha, eu estou escutando com frequência que na igreja tem muita safadeza. Pior do que no mundo. Como nem mesmo entre os gentios, é pior do que no mundo. Pior do que lá fora. E ele continua: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Vocês não fizeram nada? Eu, na verdade, Paulo está dizendo, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Como ausente em pessoa? Ele estava preso em Éfeso. Ele escreve uma carta. Ausente em pessoa, mas presente em espírito. Como é que ele pode estar em Éfeso e estar presente na igreja de Corinto? No mundo espiritual não tem tempo e nem espaço. Leis da física não se aplicam no mundo espiritual. Tudo é aqui agora. Paulo pode orar em Éfeso e concordar com a igreja de Corinto e o resultado acontecer, e você vai ver qual é o resultado. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Paulo deu uma sentença, escreve uma carta para a igreja com tanta sentença. Já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você não pode acrescentar nada na Bíblia, porque o livro de Apocalipse termina dizendo que se você acrescentar qualquer coisa, Deus acrescenta os flagelos na sua vida, e se você tirar qualquer coisa da Bíblia, Ele tira de você as bênçãos prometidas. Mas você pode fazer o contexto da leitura, tirando o parênteses e botando no lugar certo, para você entender o que está escrito. Está escrito assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Concorda vocês comigo? Reunidos vós e o meu espírito, concordem com a sentença. Uau! Paulo está entregando alguém para o diabo dentro da igreja de Corinto, mas não é a igreja que é cheia de novas criaturas? Uau! Paulo está dando uma sentença, ele é um apóstolo. Um decreto apostólico tem uma autoridade no mundo espiritual. Mas Paulo entende do mundo espiritual. Paulo sabe que no mundo espiritual, se não houver concordância, é uma lei espiritual, é um princípio espiritual, é um fundamento espiritual. Está no livro que eu te falei de fundamentos. Paulo sabe que se não houver concordância, se dois não ligarem na terra, não liga no céu. Se dois não concordarem na terra, não concorda no céu. Porque a chave do reino dos céus foi entregue para a igreja. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele vai, em João 20,
Ele vai no lugar onde os discípulos estavam lá com medo dos judeus, escondidos. Ele aparece e fala: o que vocês ligarem na terra vai ligar no céu. Se vocês perdoarem pecado, serão perdoados. Se não perdoarem, serão retidos. Antes de morrer, antes de ir para a cruz. Ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Tu és um profeta. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Pedro responde. E aí Jesus olha para Pedro e fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em seguida diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares será desligado. E quando você não conhece a sua língua, que é a língua portuguesa, e o Espírito Santo fala com você na sua língua, porque no Pentecoste falou com os povos de todas as nacionalidades ali, cada um entendeu na sua própria língua. Isso não é língua estranha, não é língua espiritual, é entendimento da sua língua. Quando você conhece a sua língua, você vai saber que aquele dia em que Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está falando que a igreja seria edificada sobre Pedro, como a idolatria acredita. E chama o Papa de São Pedro e diz que a igreja está edificada sobre ele. Sobre esta pedra, ele próprio, esta pedra. Esta é a que ele se apresenta, a pedra angular. Esta mesa não é essa mesa e não é aquela mesa, esta é ele. E naquele dia ele disse: dar-te-ei a chave do reino dos céus, dar-te-ei, te darei. Não deu aquela hora. Só depois que ele vai ao céu, depois de morto. João 20, ele aparece para Maria Madalena na madrugada, ela foi ao sepulcro. Ele se apresenta a ela e diz: não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Mas vai e fala para os meus irmãos que você me viu, eu ressuscitei. E ele vai para o Pai, ele leva o sangue, que compra povos de todas as raças, tribos e nações. E no final do dia, ao cair da tarde, ele volta. Está escrito João 20, ao cair da tarde, João 20, 19. Ele sumiu o dia inteiro. Voltou ao cair da tarde e entregou a chave do reino dos céus que prometeu para Pedro. E com essa chave, a igreja liga e desliga o pecado. Com essa chave, a igreja concorda com a confissão de pecados e desliga a pessoa do império das trevas. E a libertação é isso. O homem precisa arrepender do seu pecado, confessar o seu pecado e ter desligado do império das trevas a sua história. Se perdoados os pecados, seriam perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Paulo sabe disso. Paulo sabe que tem que ter uma concordância. Paulo já teve a revelação do Espírito Santo da encrenca da sujeira da igreja de Corinto. Mas ele precisa que aquela igreja concorde com ele para resolver aquele assunto. E continua o texto: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentei, já decretei como se estivesse presente. Quantos dias você acha que demora uma carta de Éfeso para Corinto, naquele tempo? Em lombo de burro? 15 dias. Paulo escreve a carta e diz: daqui 15 dias, quando essa carta chegar aí, vocês concordam com ela. Porque se vocês concordarem, nós vamos entregar esse cara para o diabo. Como entregar o crente para o diabo? O diabo pode tocar num crente? O diabo pode tocar no corpo dele, o diabo pode tocar na família dele, o diabo pode tocar nos bens dele. Ou, se você não crê, eu te dou uma tarefa de hoje para amanhã para ler o livro de Jó. Você vai ver até onde o diabo pode tocar. E por que ele toca? Porque abriu porta pelo pecado. Paulo diz: vamos entregar ele para o diabo, vocês concordam comigo? A fim de que ele seja salvo no dia do Senhor. Ele está para perder a salvação.
Ele está para ouvir Deus no dia final dizer: não te conheço, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Paulo está querendo entregar o cabo para o diabo para salvar ele. Não é doido isso? Como assim? Ué, vamos deixar o diabo dar para esse cabra uma diabetes em alto grau para ele ficar broxa, não funcionar mais. E acabar com a promiscuidade dele. Ou vamos deixar o diabo tocar nele para ele ter um acidente e ficar paraplégico. Para ele ser salvo, porque senão ele vai perder a salvação. Porque ele está caminhando dentro da igreja em pecado. É isso que Paulo está dizendo. Aonde está escrito isso? Na Bíblia. Não estou inventando, queridos. Edição 104 do CHIL, que acabou hoje, ao meio-dia. Seminário Intensivo de Libertação e Cura Internacional. Já estivemos na Europa 4 vezes, vamos para a 5ª vez esse ano, nos Estados Unidos, Brasil em todos os lugares. Brasília já é a 4ª vez, vai ter em outubro de novo, amanhã eu vou botar o folder aqui para você. Você não tem noção o que é a radiografia da igreja hoje, você não tem noção. E tem um detalhe, é pouca gente que vai para o Silk. O que tem de gente que não vai para o Silk, que está precisando de libertação dentro da igreja, que se o apóstolo Paulo tivesse vivo hoje, ele escreveu uma carta para o pastor da igreja: vamos orar, pastor, e vamos entregar o cara para o diabo, para ele ser salvo. Queridos, se nós não formos limpos, nós vamos ter que ser retirados da sala do banquete. É com muito temor e tremor que eu estou falando para você essas coisas. Se você acompanha as redes sociais, você sabe que está despencando ministérios nesse Brasil. Despencando grandes ministérios no mundo. Sabe por quê? Porque dá ênfase para o som, dá ênfase para a luz, dá ênfase para o prédio, dá ênfase para o dízimo, mas não dá ênfase para a libertação, para a santificação. Ele vem buscar uma noiva limpa, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Essa é a noiva escolhida. E como que eu posso, 40 anos trabalhando com libertação, escutando todas as confissões que escutamos com os crentes que querem conserto, coisas que você não sabe, que eu não posso falar, porque é o sigilo da confissão, mas tão escabrosas as coisas que acontecem no meio do povo de Deus, que o apóstolo Paulo diria, pior do que lá fora. E agora, pastora, eu tenho uma perseguição espiritual, eu não resisto, eu caio toda hora, eu levanto e caio, eu vivo num ciclo vicioso, eu me arrependo, levanto e caio. Você precisa de libertação, precisa abrir o coração, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Mas eu já confessei para Deus, pastora. Para Deus você não precisa confessar, Ele sabe. A chave do reino dos céus foi dada para a igreja. Quem liga e desliga é a igreja. Lembra do livro de Tiago? Está alegre, canta louvor, está doente, chame os presbíteros para orar, ungir o enfermo com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e o choro levantará. É uma enfermidade física, Covid. Mas tem um ponto e vírgula e diz: se houver cometido pecado, seriam perdoados, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Existe uma enfermidade que é decorrente do pecado, que não é enfermidade decorrente da corrupção da carne, da virose, do acidente.
Enfermidade decorrente do pecado que mata a pessoa. O homem tetraplégico do tanque de Betesda, 38 anos, estava doente por causa do pecado. Depois que Jesus liberta aquele homem, encontra com ele na sinagoga, fala: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, ele vem para dar vida em abundância, você não tem ideia o nível de morte, roubo e destruição que está acontecendo no meio da igreja. Ou talvez tenha. É hora de abrir os olhos espirituais, igreja. Um dia Jesus untou um cego e falou para ele: vês? Vejo. Vejo homens como árvores andando. Jesus untou de novo. Vês? Agora eu vejo. Eu tenho absoluta certeza que não está se tratando de uma unção, de uma cura, de uma cegueira física. Porque o poder de Jesus para curar o cego era sobremaneira extraordinário. Instantaneamente ele curaria, não precisaria botar a mão 2 vezes. Ele chama Lázaro e Lázaro sai do sepulcro 4 dias depois de sepultado. Com certeza esse texto da Bíblia está falando de uma cegueira espiritual. Muitos estão andando, vendo mais ou menos. Estão enganados. Eu falo que nesses últimos dias, pastor, bispo, até o diabo está mandando o povo para a igreja, sabia? Essa semana eu conheci uma moça que vinha no ocultismo, foi jogar tarô, e Satanás falou para ela através do tarô: vai para o Silk. E ela veio para o Silk. Outra edição. Até o diabo está pregando, sabia? Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Eu acho que ele está querendo o favor de Deus. É preciso que caiam as escamas dos nossos olhos, queridos. É preciso que compreendamos a grandeza dessa salvação. É preciso que Satanás não tenha mais espaço na nossa vida. Eu estou só fazendo uma abertura. Desculpa se eu te coloquei em choque aqui. Se eu te mostrei na Bíblia Paulo entregando o cara para o diabo. E não é só aqui que ele entrega 2 vezes, tem outro que ele entrega também. Mas é com ele que eu tenho aprendido o mundo espiritual. É ele que me ensina, ele que é o meu mestre de libertação na Bíblia. O Espírito Santo usa ele para falar comigo. E Jesus está às portas, queridos. Ele vai recolher os escolhidos. Os escolhidos. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa de limpeza, corre. Não fique na mão do inimigo. Não permaneça refém de Satanás. Busque ajuda. Busque ajuda. Em outubro, nós teremos outro Silk aqui em Brasília, mas tem Silk todo mês em algum lugar do país. Corre para fazer. Pastor, eu não posso fazer. São 5 dias no sistema de imersão. E eu tenho criança pequena, eu tenho uma mãe doente. Tem online, faz o Silk online. Junta a sua família toda para libertar todo mundo. Corre atrás. Eu digo que o prêmio final de Satanás é um lago de fogo de enxofre. E ele trabalha para povoar o inferno. O prêmio final da igreja é viver com Cristo por toda a eternidade. E essa igreja não pode nadar e morrer na praia. No último dia, escutar Jesus olhar e falar: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Olha, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem frases terríveis
Eu tenho dito isso várias vezes em vários lugares. Tem frases terríveis que escutamos em determinados momentos da nossa vida. Eu já escutei várias delas. Quando eu tive câncer de endométrio, eu escutei o médico falar para mim: arruma a tua casa que você vai morrer. Eu fiquei magra, igual um cabo de microfone. Mas Deus me curou. Mas escutar esse diagnóstico num tempo que não tinha todas as terapias de quimioterapia e radioterapia que tem hoje, era um decreto de morte, um câncer. Arruma a tua casa que você vai morrer. Foi horrível escutar isso. Mas Deus me curou. Outra fase terrível que eu escutei da minha vida, quando meu bebê morreu, ele nasceu robusto, ele tinha 4 quilos, 200 gramas. 12 horas depois ele estava morto dentro do quarto do hospital ainda, da maternidade. Quando aquela enfermeira entrou no quarto, mexeu no bercinho, saiu correndo, eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu tinha dado mamar para ele, eu tinha pego ele no colo, eu tinha passado muito tempo com ele no colo, feliz da vida, meu bebê, meu primeiro filho homem. Aí põe no bercinho para dormir, daqui a pouco ela entra, mexe com a criança, sai correndo, volta com outra pessoa e volta com o médico. Eu sabia que tinha acontecido algo terrível. E o médico chega do lado da minha cama e fala: teu filho morreu. Gente, vocês não têm ideia o que é escutar isso. É uma frase terrível, é uma dor terrível. Chorei 3 dias, fiquei inchada de chorar. Fiquei dias com o seio cheio de leite, empedrado, sem ter um filho para amamentar. Foi doído por muito tempo, mas passou. O amor fica. A gente ama um filho desde o ventre, mas a dor passou. Eu fui sequestrada no Rio de Janeiro. Eu fui levada por bandidos armados, drogados. Um deles falava: nós temos que matar ela, porque eles descobriram que ela era juíza. Eles entraram na minha casa, viram os processos todos para serem julgados, e o medo de eu botar a polícia do Rio de Janeiro inteira atrás dele. Temos que matar ela. Dirigindo para o bandido, e o bandido planejando a minha morte. Terrível. A única coisa que vinha à minha cabeça: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda 7 horas da mão de bandidos. Passou, acabou. Foram frases terríveis que entraram na minha mente em momentos difíceis da minha vida. Mas nenhuma delas se compare com essa frase que você não deve ouvir: não vos conheço, aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade, porque não vai ter segunda chance, não vai passar, não vai curar, não vai se livrar da morte. É um decreto de condenação da boca do próprio Cristo. Então, queridos, você me ame ou não me ame, eu preciso dizer isso tudo para você. Busque socorro, busque salvação, busque libertação, busque cura, porque Ele está às portas. E para terminar, eu quero fazer um convite. Eu quero te convidar a vir para Jesus. Eu não sei se todo mundo que está aqui nesse salão um dia já entregou a vida para Jesus. Não tem libertação sem Jesus. Não tem como expulsar demônios se Jesus não entrar na sua vida. Não tem como mudar a herança, e amanhã nós vamos falar de heranças espirituais, maldições hereditárias. Sem Jesus não tem.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é só o Filho que pode trazer vida para você. Eu quero que os levitas subam no altar. Já. Eu quero oferecer Jesus para você. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, se você nunca falou com os teus lábios, mesmo crendo com o teu coração, que Jesus é o teu Senhor, e se você o reconhecer como Senhor, Ele será o teu Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso essa noite, no primeiro dia do nosso seminário. E quando você vier para cá entregar a vida para Jesus, eu posso desligar você do império das trevas e ligar ao reino da luz. Eu não vou fazer apelo emocional, não. Eu falo que a gente fala para o homem que visita a igreja, aceita Jesus? Na verdade tinha que falar, Jesus aceita ele. Se você quer entregar a vida para Jesus, vem aqui à frente agora, que eu quero orar com você. Levante seu lugar e venha. Isso, querida, glória a Deus. Pessoal da igreja, liderança, obreiros, vem abraçar essa pessoa. Eu não quero que ninguém fique sem abraço aqui. Isso, querida. Você está tomando a maior decisão da sua vida. Você está tomando a decisão que vai mudar a sua eternidade. Quando Ele voltar, você vai estar junto comigo entre os escolhidos. Juntos nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Venha, querida, venha. Venha. Glória a Deus. Você vê como é que é? O Espírito Santo é tão lindo que você prega libertação e Ele faz salvação. Tem mais gente aqui, eu sei que tem. Tem gente que precisa fazer concerto com o Senhor. Vem também, vem também. Vem também como filho pródigo. Volta para casa. Volta para a casa do Pai. O Senhor te chama, Ele quer fazer algo grande na tua vida. Isso, querida, venha. Venha. O Senhor te chama, o Senhor te espera. O Senhor se alegra com a tua chegada. Venha. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. No mundo espiritual, as coisas acontecem pelo poder da palavra. Você viu que o apóstolo Paulo escreve uma palavra, faz um decreto, e uma palavra do apóstolo Paulo, com a concordância da igreja, entrega um homem para o diabo. Imagine o poder da palavra. Ele fala, concorda comigo. Então é a palavra que vai fazer movimento no mundo espiritual. Você precisa falar junto comigo, eu vou fazer Está vindo mais gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Oh! Você vai fazer
Uma declaração. Escuta, escuta. Baixinho, baixinho, louvor baixinho. Você vai fazer uma declaração com a sua boca. Porque a Bíblia fala que se confessar com os lábios que Ele é o Senhor, vai ser salvo. Crer com o coração e confessar com os lábios. Diga, eu creio. Diga, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a esse mundo em carne, para morrer na cruz do Calvário, no meu lugar. E naquela cruz, pagar o preço do meu pecado. E eu creio que, havendo sido pago o preço, o escrito da minha dívida com o diabo foi rasgada e a minha salvação chega. Diga, eu recebo o sacrifício da cruz, recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Uhul! Eu preciso orar. Lembra que Paulo pede que a igreja concorde? Tem que haver concordância na terra para ligar no céu. Pai, eu concordo com uma confissão que eles fizeram, entregando suas vidas para o Senhor. Eu concordo com a palavra deles de receber Jesus como Senhor e Salvador. Ligo na terra, pedindo ao Senhor que ligue nas regiões celestiais. E peço ao Senhor que nessa hora escreva o nome deles no livro da vida. E risque o nome deles dos assentamentos no inferno. Em nome de Jesus. Ligo suas vidas ao reino da luz. Desligo suas vidas do império das trevas. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.